Você sabe como é que se descobre um medicamento? Não tenho a menor ideia. A população deve ficar ciente da ciência que tem por trás do medicamento, até para que ela possa definir exatamente o limite dos seus direitos e exercê-lo. Na medida em que existem estratégias das grandes empresas farmacêuticas de promover o medicamento, facilitando algumas vezes a própria automedicação, a empurroterapia, e a compreensão de exatamente como aquilo é feito dá uma possibilidade do uso mais racional, mais seguro, que é o que assegura o benefício do medicamento. O medicamento, ele, de certa maneira, ele contém o princípio ativo, que é o fármaco, e é bom a gente fazer uma diferença entre o que é o medicamento, que é o produto que está na prateleira da farmácia, e o que é o fármaco. O fármaco seria o princípio ativo contido naquela pílula que é o produto farmaceuticamente elaborado. E o fármaco é que, de certa maneira, exerce as atividades terapêuticas desejadas. Mas, professor, como é que se descobre o medicamento? O medicamento é um processo extremamente complexo e que contém um fármaco, como já expliquei. De certa maneira, o medicamento exige uma capacidade de conhecimentos de várias áreas. Em função dele ser, assim como a gente pode dizer, multidisciplinar, ele exige que se compreenda bem o momento da doença, como ela é causada, quais são suas causas, para que a gente possa eleger uma maneira de intervir de forma segura através de uma substância química que deverá fazer aquilo que se quer que seja feito, bem feito. E isso, de certa maneira, vai exigir conhecimentos de bioquímica, microbiologia, química, hoje em dia bioinformática, e essa parte bem ampla exige que se trabalhe em equipe. E as equipes, hoje agregadas no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, permite que as competências nacionais possam, cada um, dar a sua contribuição dentro da sua área específica, para que esse conhecimento nos leve a uma molécula que seja um fármaco que fale português. A molécula que nós estamos desenvolvendo, ela versa principalmente por trabalhar pacientes com asma persistente, aqueles pacientes em que esses broncodilatadores ou esses esteroides não apresentam uma melhora significativa. Alô, professor? Oi, professor, aqui quem está falando é Sônia, que falou com o senhor mais cedo. Oi, Sônia, como vai? Professor, é que eu esqueci de falar para o senhor que o meu filho tem asma e ele não se dá com nenhum tipo de medicação. O senhor poderia pesquisar uma medicação melhor para ele? Sônia, olha, essa história de medicamentos melhores é complicada, mas uma das motivações que se pode ter para descobrir novos medicamentos é exatamente procurar fazer com que os que já existam para algum tipo de aplicação terapêutica possam ter propriedades melhores, podem ser mais seguros, podem ser mais eficazes. Isso quer dizer que tenham, portanto, mais segurança no uso e menos efeitos colaterais. E, sobretudo, na asma, que tem um impacto muito grande sobre pessoas jovens, crianças, etc., a segurança no seu uso, os medicamentos devem ser, portanto, muito mais seguros. E nós, no nosso laboratório, temos, de certa maneira, desenvolvido muitos esforços. Ai, que ótimo! No sentido de fazer medicamentos que possam ser úteis e melhores para o tratamento da asma, e, claro, utilizáveis por pessoas jovens, crianças, idosos, que são as pessoas cuja população mais atinge a asma. Então, nas crianças, esses corticosteroides podem interferir com o crescimento, com o desenvolvimento. É claro que os corticosteroides utilizados por via inalatória, esses efeitos colaterais são minimizados,
Mas os corticosteroides utilizados por via oral, você tem uma série de efeitos colaterais que não foram observados com a molécula que a gente está trabalhando. Então, a grande vantagem dessa molécula é porque ela atua tanto como um anti-inflamatório, como atua como um broncodilatador, como atua melhorando o que a gente chama de remodelamento da via aérea, que é um processo em que a gente tem uma fibrose pulmonar e uma diminuição persistente da luz da via aérea. Quer dizer, a despeito de você utilizar broncodilatadores para tentar abrir essa via aérea, você não consegue. O processo, eu posso te explicar como é um processo longo, bastante complicado, complexo, mas exatamente por ser compartilhado por diversos especialistas, pessoas de diversas áreas. A fase sintética, ela é extremamente importante porque é a maneira do químico medicinal transformar uma abstração do planejamento de um novo candidato a fármaco em realidade. Usando recursos computacionais, como a modelagem nas suas várias vertentes, a gente pode planejar um novo candidato a fármaco, uma nova molécula, mas precisamos torná-la realidade. E a síntese orgânica medicinal é a etapa utilizada para fazê-lo. Ou seja, utilizando a compreensão da reatividade química de determinadas substâncias, é possível combiná-las para gerar a molécula, a substância alvo. O químico medicinal ele busca inspiração nas arquiteturas moleculares que vêm da natureza para tentar desenhar novas substâncias bioativas usando processos sintéticos. A diferença entre os bioensaios in vivo e in vitro depende de você estudar o animal como um todo ou estudar parte desse animal. Por exemplo, se eu fizer uma cultura de célula, eu estou fazendo um estudo in vitro. Então, se eu tiver que testar o Lasbil 596 numa cultura de pneumócito tipo 2, que é uma célula pulmonar, eu estou fazendo um estudo in vitro. No nosso caso, nós fizemos um estudo in vivo, em que o animal estava com esse modelo de asma alérgica crônica e nós testávamos o efeito desse medicamento. Nós tratávamos esse animal para o estudo clínico propriamente dito. Inicialmente, nós temos que testar esses medicamentos em animais. Esse conjunto de testes são os testes pré-clínicos, testes de genotoxicidade, que são exigidos EIMES em bactéria, micronúcleos em ratos e aberrações cromossômicas em sangue periférico de indivíduos. Se coleta e faz o teste in vitro. E os testes de toxicologia, que são ensaios agudos, crônicos e toxicologia de reprodução, que são os mais escolhidos. Então, esses seriam os testes exigidos para os registros, para garantir a segurança, o controle de qualidade e segurança dos medicamentos fitoterápicos e outros produtos químicos. Você tem dois tipos de avaliação. Você vai avaliar a segurança do medicamento, porque quando você vai comprar um medicamento, em primeiro lugar você quer que ele seja ativo na doença da qual você é o portador, e em segundo lugar você quer que aquele medicamento não traga efeitos colaterais que possam prejudicar a sua saúde. Em primeiro lugar você vai avaliar a segurança desse medicamento, né, no voluntário sadio. Então o voluntário chega na unidade de farmacologia clínica, recebe o medicamento, né, e você então vai avaliar se aquele medicamento alterou alguns parâmetros fisiológicos, né, normais desse voluntário. Já na doença, você faz esse mesmo tipo de avaliação, entendeu? No paciente doente, para saber se o paciente responde
bem aquele medicamento, ou então se nós vamos ter a melhoria dos sinais e sintomas que são característicos dessa doença. Alô? Alô, professor? O senhor já conseguiu preparar o medicamento? Quando é que eu posso ir lá na farmácia comprar? Ah, uma boa pergunta. Veja, é uma questão bastante delicada. A última vez que conversamos, eu tentei mostrar a você que esse problema é um problema complexo, que exige várias ações, e o papel que a universidade pode destinar a isso é exatamente explorar e utilizar bem o conhecimento dos seus professores, dos seus estudantes, e chegar a uma substância que possa ter uma aplicação. Entretanto, o produto final que você vai encontrar na prateleira é um bem industrial, e como tal vai exigir uma parceria a ser construída com os agentes empresariais, públicos, privados, que vão poder colocar essa substância na caixinha, digamos assim, e finalmente na prateleira a teu dispor. E é evidente que nós, aqui no nosso grupo, estamos interessados, no nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, a construir essa participação do setor empresarial e, evidentemente, também, como esse projeto é patrocinado pelo governo brasileiro, compor essa trilogia universidade, empresa e governo, para que nós possamos cumprir todas as etapas desse caminho e levar o medicamento até a prateleira. Como a sorte sorri para quem trabalha, nós com certeza vamos chegar, eu espero, até a prateleira. Então, não se desespere, fique atenta e tenha um pouco mais de paciência, que essa substância vai chegar lá. E se você torcer para isso, vai ajudar bastante a gente. Tá bom, professor. Obrigada. Até logo.